Olha, se o preço de um remédio comum na farmácia já dá aquele susto, se prepara. A gente vai falar hoje de tratamentos que não custam milhares, mas milhões de dólares. E o mais impressionante, por uma única dose. Vamos juntos desvendar o que justifica valores tão astronômicos. E tudo começa com essa pergunta, né? Qual é o preço de um milagre? Essa é a questão central aqui. Não é uma resposta fácil, claro, mas ao longo dessa nossa análise, a gente vai juntar as peças desse quebra-cabeça e entender o que está por trás desses números que parecem, sinceramente, de outro mundo. Para começar a entender esses preços, a primeira pista está no tamanho do desafio. A gente não está falando de remédios para gripe ou para dor de cabeça, não. O alvo aqui são condições médicas de uma raridade impressionante. O nome já diz tudo: doenças ultra-raras. Pensa só, são condições genéticas que atingem um grupo tão pequeno, mas tão pequeno de pessoas, que muitas vezes elas acabam esquecidas pela ciência. Para essas famílias, até pouco tempo atrás, o diagnóstico vinha sem nenhuma esperança de tratamento. E o quão raro é ultra raro? Bom, vamos colocar em perspectiva. A progéria, que causa um envelhecimento super acelerado em crianças, tem menos de 400 casos conhecidos, no mundo inteiro. Ou a lipoatrofia generalizada, onde o corpo perde quase toda a gordura, menos de 300 pacientes. São populações inteiras que caberiam, sei lá, numa sala de cinema. Mas é justamente nesse cenário de desafio extremo que a ciência moderna está fazendo verdadeiras revoluções. Vamos conhecer agora alguns desses tratamentos que estão literalmente reescrevendo o que antes era considerado impossível. O nosso primeiro exemplo é a atrofia muscular espinhal, mais conhecida como AME. É uma das doenças genéticas mais cruéis que existem, porque ela ataca justamente os mais frágeis, bebês e crianças bem pequenas. A AM basicamente destrói os neurônios motores. Pensa neles como os fios que ligam o cérebro aos músculos. Sem essa conexão, o corpo vai se desligando aos poucos. A criança perde a capacidade de se mover, de engolir e, no final, até de respirar. É uma corrida desesperada contra o tempo. E a solução é uma das maiores maravilhas da biotecnologia, uma terapia gênica chamada Zolgensma. O preço, 2,1 milhões de dólares. A gente com certeza já viu por aí aquelas campanhas gigantes de arrecadação, né? É o preço que se paga por uma chance de reescrever o código genético de uma criança com uma única aplicação, mudando o destino dela para sempre. Agora, do movimento para a visão. Imagina só nascer em um mundo que você nunca vai poder ver de verdade. Esse é o desafio de uma outra doença genética bem rara. O nome é amaurose congênita de Leber. Ela é causada por uma falha num gene específico da retina. É como se o manual de instruções genético para a visão viesse com um erro de fábrica, o que causa uma perda severa da visão já desde o nascimento. Para isso, o tratamento se chama Luxturna. Ele custa $850 mil por olho. A lógica é a mesma do anterior. Em vez de só remediar, a terapia vai lá na raiz do problema e conserta o gene defeituoso. O resultado é algo que parece ficção científica. Pacientes que nunca enxergaram direito, passando a ver o mundo. O nosso último exemplo da lista é uma condição que transforma o menor dos cortes num risco de vida. É a hemofilia B, um distúrbio de coagulação que acompanha a pessoa desde o nascimento. Pensa no fator 9 como se fosse o cimento do nosso sangue. Sem ele, não tem como tapar os vazamentos. Para quem tem hemofilia B, qualquer batidinha ou corte pode começar um sangramento que simplesmente não para. A vida vira uma vigilância constante. E aí entra o Hemogenics, que é o medicamento mais caro da nossa lista até agora, 3,5 milhões de dólares. Com uma única infusão, ele dá ao corpo a receita para produzir o seu próprio fator de coagulação. É a diferença entre viver com medo e finalmente viver com liberdade. Ok, os números são absurdos, a gente sabe. Mas a grande questão é, como se chega num preço desses? A resposta não está só no custo de produção, mas no valor que uma cura dessas realmente entrega ao longo de uma vida inteira. Olha só essa comparação com o Hemgenix. De um lado, você tem décadas de injeções toda semana, visitas a hospitais, custos contínuos e um medo constante. Do outro, uma única infusão que pode eliminar tudo isso. O argumento da indústria é que o preço, por mais alto que seja, pode acabar sendo menor que o custo total do tratamento antigo ao longo de, sei lá, 30, 40 anos. É trocar uma despesa crônica por um investimento único na cura.
E aqui está o pulo do gato. A gente não está mais falando de remediar, de aliviar sintoma. A gente está falando de corrigir o erro na sua origem, no nosso próprio DNA. É uma medicina de aplicação única, projetada para durar a vida inteira. É o futuro acontecendo agora. Então, para resumir, aqui estão os nossos exemplos lado a lado. Os números são de cair o queixo, mas cada um deles representa não só um custo, mas uma porta que se abre para um futuro que antes era impossível para essas pessoas. Mas a tecnologia, claro, não para por aí. E se você acha que esses preços são o limite, se prepara. A fronteira da medicina continua avançando e, com ela, a fronteira dos custos também. Já tem novos tratamentos a caminho prometendo quebrar todos os recordes que a gente acabou de ver. O nome para a gente ficar de olho é o Lenzilumab. Ele ainda está em fase de estudos, mas as projeções já indicam que ele pode se tornar o tratamento individual mais caro já criado. Ele foi desenvolvido para combater a tal da tempestade de citocinas. A gente ouviu falar muito disso durante a pandemia, lembra? É quando o nosso sistema de defesa entra em pânico e começa a atacar o próprio corpo. É uma reação que pode ser fatal. O preço estimado, se for aprovado, ultrapassa os 4 milhões de dólares. É um lembrete de que, conforme a ciência desvenda problemas cada vez mais complexos do corpo humano, as soluções se tornam cada vez mais valiosas e caras. No fim, a gente vê que não se trata só de números e de ciência, né? Por trás de cada um desses milhões existe a esperança de uma família. A ciência está nos dando a chave para curar o incurável. A grande questão que vai definir o nosso futuro é: como vamos garantir que essa chave possa abrir a porta para todo mundo que precisa e não só para quem pode pagar? Esse é o debate que fica.